Bom dia, meus irmãos, alunos da EBD, classe dos homens. Vamos iniciar a nossa aula. Hoje o tema é contribuição financeira para a igreja, mas vamos orar antes e pedir a bênção de Deus. Senhor Deus, nosso Pai, estamos na Tua presença e pedimos que nos instruas pela Tua palavra, especialmente num assunto tão importante como este, e pedimos que o Senhor nos dê sempre um coração para ouvir, entender e cumprir a Tua vontade revelada na Tua palavra, Senhor. Perdoa os nossos pecados, fiques conosco, nos abençoe a nossa classe, a nossa igreja, abençoe todo o Teu povo na superfície da terra, Senhor. É em nome de Jesus porque oramos agradecidos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Bem, como já anunciei, o tema da nossa lição de hoje é contribuição financeira para a igreja, e o texto indicado é 2 aos Coríntios, capítulo 8, do 1 ao 15. 2 aos Coríntios 8, do 1 ao 15. Vamos ler. Irmãos, quero que saibais como a graça de Deus foi concedida às igrejas da Macedônia, pois a intensidade da alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em riqueza de generosidade, e com isso em dura prova de tribulação. Porque posso dar testemunho de que deram de livre vontade na medida dos seus bens, e até mesmo acima disso, pedindo-nos com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas primeiramente deram a si mesmos ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. De modo que pedimos a Tito que, assim como já havia começado, também completasse entre vós essa expressão de bondade. Portanto, assim como tendes transbordado em tudo, em fé, em palavra, em conhecimento, em toda a preocupação e no amor que temos despertado em vós, vede que também transbordeis nessa expressão de bondade. Não digo isso como quem dá ordens, mas para provar a sinceridade do vosso amor, mediante a comparação com a dedicação de outros. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. E quanto a isso dou o meu parecer para o vosso próprio proveito, visto que no ano passado fostes os primeiros a começar, não só a participar, mas também a desejar fazê-lo. Agora, pois, completai a obra, para que, assim como houve disposição no desejar, haja também o cumprir, conforme o que possuís. Porque, se há disposição, isso é aceitável de acordo com o que alguém possui, não de acordo com o que não tem. Digo isso não para que haja alívio para outros e sofrimento para vós, mas para que haja igualdade. No tempo presente, a necessidade de outros está sendo suprida pelo que excedeu de vós, para que também aquilo que deles exceder venha suprir a necessidade e assim haja igualdade. Como está escrito, ao que muito colheu, nada sobrou, e ao que pouco colheu, nada faltou. Muito bem, meus irmãos, um texto bastante interessante da palavra de Deus, que mostra a disponibilidade e generosidade dos nossos irmãos da Macedônia, muito pobres, mas desejosos de contribuir com a obra de Deus, porque tinham se dado a Deus e aos seus filhos, de acordo com a vontade de Deus. Ok. Contribuição financeira é um assunto que provoca muita discussão na igreja. Há divergências, desentendimentos, aborrecimentos e até mesmo discussões por causa do assunto, ou dissensões por causa do assunto. Não se pode falar de contribuição financeira sem falar de mordomia. Só se aceita e se pratica contribuição na igreja quando se compreende a doutrina da mordomia cristã. Esta é uma doutrina que precisa ser empregada e ensinada na igreja com entusiasmo. É preciso falar sobre esse assunto com ênfase para que os crentes compreendam que a quantidade da contribuição financeira na igreja é sempre resultado da qualidade da vida cristã que se pratica. Contribuição é o ato de cooperar financeiramente com a obra de Deus. Portanto, é cooperar com o próprio Deus, como se diz em 1 Coríntios 3,9. Vós sois cooperadores de Deus, lavoura de Deus e edifício de Deus. O mordomo fiel na contribuição não é o que coopera com mais, mas o que coopera movido pela compreensão
quanto aos motivos pelos quais contribui. Não se pode secularizar a contribuição. Contribuir é um ato de fé. É um ato espiritual como orar, cantar, cultuar a Deus. É uma experiência de fé que o cristão pratica em resposta à graça de Deus manifestada para com ele. É uma experiência que conduz à maturidade e ao crescimento espiritual. Os tópicos para reflexão na nossa lição são: em primeiro lugar, o autor da lição trata das falsas motivações para a contribuição. Quais são essas falsas motivações para a contribuição? São muitas as motivações erradas amplamente ensinadas, difundidas e praticadas sobre a contribuição financeira. Elas constituem-se em armas do inimigo para divorciar o crente da verdadeira motivação para a contribuição. Examinemos algumas delas. Por exemplo, as necessidades da obra. Quando o apelo à contribuição é feito com base na necessidade da obra, geralmente se consegue dois efeitos. Primeiro, inspira a compaixão e leva os crentes a contribuir movidos apenas pela compaixão. Os leva a serem tomados pelo sentimento de culpa por não contribuir. Em segundo lugar, melhoria do patrimônio da igreja é outra motivação errada. O orgulho pelas melhorias patrimoniais leva muitos a contribuir, mas, cessadas as obras, cessam as contribuições e o desejo de contribuir, quando é essa a motivação. Em terceiro lugar, sustento do ministério. Quando é essa a motivação, a igreja está sujeita ao ridículo de não ter como sustentar o seu próprio ministério, pois os crentes que não se agradam dos ministros podem fazer chantagem e deixar de contribuir. E quando a igreja não tem ministros, não há razão para se contribuir. Em quarto lugar, o senso de dever. É verdade que todo crente tem o dever de contribuir financeiramente com a igreja na qual congrega. Porém, apelar nesse tom é forçar de fora para dentro um sentimento que deve ser espontâneo, do coração, de dentro para fora. Em quinto lugar, a conquista de bênçãos materiais. Sob essa motivação, adotada especialmente pelos adeptos da teologia da prosperidade, os crentes são estimulados a contribuir para que recebam bênçãos de Deus. Nesse caso, a contribuição passa a ser um instrumento para se negociar com Deus. Portanto, meus irmãos, essas ideias de necessidade da obra, melhoria do patrimônio, sustento do ministério, senso de dever, conquista de bênçãos materiais, são motivações completamente erradas para que os crentes contribuam. A motivação verdadeira para a contribuição é o que nos fala o segundo tópico para refletir. A motivação verdadeira para a contribuição. Todas as motivações falsas apresentadas acima podem até se tornar incentivos à contribuição financeira, mas não constituem a verdadeira motivação. A verdadeira motivação para a contribuição financeira na igreja deve ser o amor a Deus. A mordomia da contribuição financeira e da contribuição em todas as áreas é a mordomia do amor. Todas as nossas contribuições devem ter como motivação o amor. Devemos ser impulsionados pelo amor a Deus acima de todas as coisas, pois, como ensina Paulo em 1 Coríntios 13:3, ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitaria. O amor, como fator motivador, é aquele amor que o próprio Deus planta em nossos corações. É o mesmo amor de Jesus. Ele nos amou e a si mesmo se entregou por nós, como diz em Gálatas 2:20. E se fez pobre por amor de vós, como lemos no texto inicial, no versículo 9. A expressão do amor só é genuína no homem quando procede de Deus. Diz João na sua primeira epístola, capítulo 4:19, que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Quando existe no coração do crente a motivação verdadeira, o amor, ele contribui liberalmente, dá com alegria, como expressão da sua gratidão a Deus. A contribuição financeira do crente está na proporção e na razão direta do amor que ele devota a Deus. Esse é o verdadeiro sentido da contribuição financeira. Essa é a verdadeira motivação para contribuirmos. Em primeiro lugar, o amor a Deus. E a Bíblia também nos dá alguns métodos para a contribuição. Então, o método bíblico para a contribuição.
Para Deus é mais importante o motivo dos nossos atos do que o ato em si. A contribuição financeira, que é fruto do amor, não foge dos princípios bíblicos quanto aos métodos. Vejamos então como ela deve dar-se. Em primeiro lugar, o texto nos ensina, o texto bíblico inicial que lemos, que a contribuição deve ser feita com liberalidade. Os crentes da igreja ou das igrejas da Macedônia constituem-se em exemplo de liberalidade. Veja os versículos 2 e 5. Eles deram acima de suas posses. O grande segredo para dar acima das possibilidades é dar-se a si mesmo ao Senhor. Jesus exaltou a liberalidade da viúva pobre ao afirmar que ela dera mais do que todos os ofertantes. Vejam comigo em Marcos 12, do 41 ao 43. Vou ler esse texto, Marcos 12, do 41 ao 43. Jesus sentou-se em frente ao cofre das ofertas e observava como a multidão colocava dinheiro no cofre. Muitos ricos depositavam ali muito dinheiro. Veio, porém, uma viúva pobre e colocou no cofre 2 moedinhas que valiam 1 quadrante. Chamando ele os discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos os que colocaram ofertas no cofre, porque todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Isso realmente é uma oferta com liberalidade, não é? Por que ela deu mais? Porque ela ofertou com fé. A contribuição cristã é um ato de fé. Nunca devemos nos esquecer disso. Em 1 Crônicas 29, 9, nesse texto, o rei Davi pede ofertas para a construção do templo. E o povo veio e, de fato, ofertou ao Senhor com muita liberalidade. Então, no versículo 9 do capítulo 29 de 1 Crônicas, diz assim: O povo se alegrou com as ofertas voluntárias que estes fizeram, pois as ofertaram ao Senhor com integridade de coração. E o rei Davi também se alegrou muito. E é para se alegrar mesmo, né? Quando o povo de Deus oferta com liberalidade. Uma outra coisa a respeito da oferta com amor é que essa oferta também é um sacrifício, por assim dizer. Não um sacrifício para obter a salvação. Mas vejam só, quando a contribuição é resultado do amor que devemos ou devotamos a Deus, é natural que a mesma assuma um caráter sacrificial. A viúva ofertou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Os macedônios ofertaram acima de suas posses. Ofertaram-se a si mesmos a Deus. Em 2 Samuel 24, o rei Davi nos ensina que não devemos oferecer a Deus aquilo que não nos custa nada. Vocês lembram desse texto, né? O rei Davi ia oferecer um sacrifício a Deus, porque Deus tinha se aplacado da sua ira e tinha recolhido aos céus o anjo que ele tinha designado para matar pessoas. E Davi vai comprar uma parte do campo de um jebuseu, e o jebuseu, quando vê o rei, fala: Não, meu senhor, isso aqui é seu. Davi fala: Não, fala o preço, porque eu não ofereço ao Senhor nada alguma coisa que não tenha me custado nada. Então Davi nos mostra que a oferta é também um sacrifício. A viúva pobre nos dá esse exemplo. Os crentes da Macedônia também nos dão esse exemplo. Desse modo, não é a sobra que devemos ofertar a Deus, mas uma oferta que representa o sacrifício da nossa vida por amor a Deus. E também a oferta deve ser realizada de forma sistemática. Em 1 Coríntios 16, 2, o apóstolo Paulo ensina aos crentes da igreja de Corinto: olha, no primeiro dia da semana, reservem tudo que vocês vão contribuir. Com tudo que vocês vão contribuir. Então, sistematicamente, os irmãos traziam no primeiro dia da semana, no domingo, as ofertas que eles iam enviar para as outras igrejas. Quando falou a igreja de Corinto sobre a coleta para os santos de Jerusalém, Paulo instruiu a adotar um sistema para a contribuição. É necessário que se adote um sistema de contribuição. O sistema mais comum, mais ensinado e usado, e também o mais discutido, é o dízimo, que é um método bíblico, embora não seja ensinado na forma de ordenança no Novo Testamento, tem sua própria recomendação dada pelo Senhor Jesus Cristo. Portanto, deve ser adotado como sistema regular de contribuição para a igreja. A motivação para a sua prática deve ser o amor.
deve ser um ato de adoração e gratidão a Deus. A entrega do dízimo é uma experiência de fé vivenciada e praticada pelos verdadeiros crentes. E é uma prática excelente, pois é bíblica e dá à igreja os recursos de que ela necessita para o cumprimento da missão a ela confiada pelo Senhor. A oferta em si deve ser dada também com proporcionalidade. O que puder ajuntar, disse Paulo lá em 1 Coríntios 16, 2. Façam no primeiro dia da semana o ajuntamento das ofertas, mas de acordo com o que você puder ajuntar. E essa é a proporção que Paulo ensina em 1 Coríntios 16, 2. Aos judeus no passado também fora recomendado: não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Está em Deuteronômio 16, 16 e 17. Os crentes da Macedônia contribuíram na medida de suas posses, e mesmo acima delas, como nós lemos em 2 Coríntios 8:3. Isso supera uma porcentagem fixa. Por outro lado, deve nos induzir à seguinte reflexão: a quantia com que tenho contribuído é realmente tudo o que posso dar? Em termos de proporção, o dízimo é o mínimo. Nesse caso, aceitemos o ensino do Antigo Testamento e sigamos o exemplo de Abraão, pai da fé, registrado em Gênesis 14:20, que deu dízimos a Melquisedeque de todo o produto que ele havia arrecadado. O máximo da contribuição só pode ser determinado pela espontaneidade de cada crente, e a espontaneidade de cada um é determinada pela medida do amor que ele devota a Deus. As normas para a contribuição tornam-se desnecessárias quando os cristãos reconhecem a extensão do amor de Deus, que os tornou participantes da redenção levada a efeito na cruz. 1 de Pedro 1,18, por exemplo, diz: não foi com coisas corruptíveis que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, coisas corruptíveis como prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado. Então nós fomos resgatados por um amor tremendo, e esse amor deve nos mover em todas as coisas, inclusive sobre as nossas contribuições. A contribuição inadequada é a evidência de uma vida espiritual deficiente, a prova de que não há no crente o reconhecimento pelo amor de Deus, nem qualquer desejo de contribuir, de retribuir esse amor. Quer dizer, se o indivíduo não tem amor a Deus, é claro que ele não vai contribuir e é contra qualquer espécie de contribuição. Precisamos abandonar as ideias erradas sobre contribuição, dentre elas as de que devemos dar para receber, como se estivéssemos negociando com Deus. Não, o correto é dar porque já recebemos. A oferta como reconhecimento de que tudo vem das mãos do Senhor, como diz em 1 Crônicas 29:14. Nós te damos o que vem das tuas mãos. Então, tudo vem das tuas mãos. A riqueza, o poder, a glória, enfim, tudo vem das mãos de Deus. E quando nós contribuímos, nós reconhecemos que tudo vem das mãos de Deus e nós estamos devolvendo a Ele o que é efetivamente dele, e como bons mordomos, porque Ele nos deu para isso mesmo, não é? Os bens que Deus nos concede, para a glória dele sempre. Então nós não devemos reter da obra de Deus aquilo que é do próprio Deus, seja o dízimo, seja as contribuições financeiras com amor. Meus irmãos, esse é o nosso estudo de hoje, e para discussão, a nossa revista traz duas questões. O que você acha do dízimo? Ele é tudo que você deve dar? Segundo, como a igreja deve agir em relação aos membros que se recusam a contribuir? Qual a sua opinião sobre isso? Compartilhe conosco sua opinião e Deus abençoe você, sua família, e esteja com todos nós. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Grande abraço. Amém.